Opa! Salve, salve! Beleza? Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Recado importante pra ti, chega junto aqui no canto da tela. Te inscreve, não paga nada, não dói, não esquece do comentário aqui embaixo após cada vídeo, é sempre muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo com os teus amigos e mete o like, aí o like dá moral pro canal aqui no YouTube. Bom, o Abel Braga chegou, desembarcou em Porto Alegre, foi apresentado como novo técnico do Internacional e concedeu uma entrevista coletiva. Na verdade, não deu para tirar tanta coisa assim a respeito do que disse o Abel, afinal de contas é normal, é apenas a chegada, né, de um cara que está super ambientado com as coisas do Internacional. Desta vez, o Abel assume justamente num momento em que, como vai se terminar aí as competições, ali no começo de 2021, dá para dizer que é quase começo de temporada, entre aspas, coisa que não é muito comum do Abel, que inclusive já recusou o Internacional em outras oportunidades, mas agora a situação é diferente, ele assume o time que ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. O que poderá fazer de diferente o Abel Braga nesta volta ao comando técnico do Internacional? Talvez fazer o óbvio, Rodrigo Moledo na zaga, não dar mais oportunidades para o Musto, estruturar um pouco melhor o meio de campo e a questão do ataque. Não precisa fazer muita coisa ou vocês acreditam que sim? O fato é que o Abel, ele tem uma ideia de jogo. Se assemelha ao de Eduardo Cudê? Não necessariamente, mas ele tem pelo menos uma ideia que foi formada pelo ex-técnico do Internacional. Se fizermos um comparativo, por exemplo, com aquilo que fazia o Inter do Odair Helman, é uma mudança considerável, né? E então o Abel chega com a primeira missão apenas de fazer o óbvio. Algo que, neste aspecto, acabou pecando bastante o técnico Eduardo Cudê. O Abel tem pouco tempo para treinar e me parece que a missão é mexer muito mais com o emocional. Mas o emocional dos jogadores do Internacional está tão abalado assim? Me parece que não. Aliás, nenhum jogador, pelo menos, se manifestou contrário ao Eduardo Cudê, até mesmo aqueles que foram colocados em segundo plano, como por exemplo o Rodrigo Moledo. Geralmente há uma outra manifestação, alguma indireta nas redes sociais, mas este não foi o caso. O fato é que o Abel agora é o novo técnico do Internacional e a maior missão dele é manter o Inter no topo do Campeonato Brasileiro, com times que estão realmente crescendo na competição, isso sem falar na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Outra obviedade que o Abel fará, a gente pode, por exemplo, tirar como uma ideia o jogo contra o Coritiba, em que as mudanças do Cudê não foram as mais corretas. O Abel é de entupir o time de atacantes em situação adversa no popular para dentro deles. Isso agrada e muito o torcedor. Resta saber se de fato trará o resultado que se pretende. Outra questão que eu quero ressaltar aqui é a manifestação do técnico Eduardo Cudê a repórter Bibiana Bolson, da ESPN, que me deixou com a pulga atrás da orelha. Na tela aí, tá no site da ESPN, o que disse o treinador do Internacional, que não quis gravar nenhum tipo de entrevista, mas ele falou muito sobre a questão da cobrança da imprensa do Rio Grande do Sul, e aí é o ponto que mais me chama a atenção. Ele disse que nunca negociou nada em busca de opiniões favoráveis e, assim sendo, dormiria tranquilo. Além disso, pontuou a indignação com a imprensa local, a gaúcha, surpreso que o trabalho foi tão desacreditado, como se algo fosse proposital e para atender interesses específicos, que existe algo por detrás. Foi o que disse
Eduardo Cudê. A verdade no futebol, se sabe, sempre aparece. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O que quis dizer o técnico Eduardo Cudê? Que tipo de informação ele tem que nós não temos? Há alguém que se manifesta diante de um determinado interesse, e qual seria esse interesse? Bom, isso é grave. Isso é grave. E o técnico Eduardo Cudê deixa uma situação no ar. Deixa uma interrogação. E aí eu pergunto, será que vai se buscar de fato saber o que quis falar o técnico Eduardo Cudê? Sei não, hein? Tem coisa no ar, eu não tenho a menor dúvida. Resta saber o quê. A gente sabe que o ambiente político afetou demais a questão do vestiário do Internacional e a própria relação do técnico Eduardo Cudê com os dirigentes. Beleza, gente? Deixa um comentário aqui embaixo. Daqui a pouco a gente troca uma ideia aqui no canal. Compartilhe o vídeo com os teus amigos. E não esqueça, hein? Nesta quarta tem o Inter na Copa do Brasil e você vai acompanhar aqui no canal Narrador Daniel Oliveira. Estarei narrando o jogo ao lado do comentarista Diogo Rimoli e do repórter Marcelo Salzano, com o Inter na Copa do Brasil, tá certo? É o Futebol na Rede, mais uma atração aqui no canal Narrador Daniel Oliveira, beleza? Fui!